Responder perguntas aleatórias ou em público, ela tem um significado. Mas as pessoas que estão próximas da gente em intimidade, quando fazem algumas perguntas, as respostas estão conectadas a muitas coisas. Para muitas pessoas, a resposta que damos, elas envolvem dar o coração junto. O não dito fica muito grande, tanto quanto o dito. Jesus chamou o seu discípulo mais excêntrico, o que mais aparece, o líder, para a conversa mais importante da vida deles. E nessa conversa brotam lições para a nossa vida. Está começando o seu Fé para Hoje. Estamos de volta com o programa Fé para Hoje. Qual é o sentido da fé? É fundamentalmente necessário saber, porque sem fé é impossível agradar a Deus e o justo vive pela fé. Então essa é uma escola que você tem que se matricular para saber o sentido da fé e viver nesse sentido de uma forma muito melhor. Esse material foi produzido conectado à melhor escola do mundo e você vai receber esse guia de estudos no DVD na sua casa. E mais, ele é totalmente gratuito. Se você pegar o seu telefone e ligar para 0 operadora 12 21 27 3121, você vai receber. Você simplesmente vai responder algumas perguntas e encaminhar isso para você. Você pode escolher acessar o site biblia.com.br ou você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Você também vai ser encaminhado, as respostas vão ser dadas e o DVD chega na sua casa de forma totalmente gratuita. O Evangelho de João, capítulo 21, é um capítulo singular na Bíblia. João, o evangelista, o último discípulo de Jesus vivo, pertinho do final do primeiro século, tinha recebido as revelações do Apocalipse na ilha de Patmos e depois da sua libertação, saindo de lá, ao terminar a sua história, a sua vida, ele escreve o Evangelho de João. Há uma concordância entre muitos estudiosos de que o Evangelho de João aqui é o último livro da Bíblia a ser escrito. Então, nessa página, no capítulo 21, nós temos as últimas páginas da Bíblia sendo escritas. Mesmo que no Novo Testamento a organização esteja de forma diferente, no tempo aqui nós estamos lendo as últimas coisas do texto sagrado. E é impressionante pensar que as últimas páginas, as últimas palavras do texto sagrado, elas envolvem uma conversa sobre o assunto mais importante de todos os tempos, o assunto mais importante do universo, a pergunta mais importante que um ser humano já pôde responder. Aqui, Jesus chama seu discípulo, líder, excêntrico, frustrado, para uma conversa. E nessa conversa, todos os destinos vão se dividir. Mas aqui estamos falando de Pedro. A maneira como reagimos às adversidades da vida é muito singular. O que você faz quando tudo dá errado? Quando não há ninguém para depositar a culpa? Esse era o drama de Pedro. Sortudos são aqueles que na dinâmica tragédia humana têm alguém para colocar a culpa em tais tragédias. Mas Pedro sabia que era a culpa dele. Ele fora avisado e não foi avisado poucas vezes. O que fazer? Alguns de nós retomamos caminhos seguros pela rotina. Pedro procurou segurança naquilo que julgava saber fazer sem decepcionar ninguém. Sentindo-se fracassado como discípulo, foi se consolar em ser um pescador de sucesso. Mas a noite não saiu como planejado. Aqueles dias tinham sido um dilúvio de emoções. Aquele homem, Pedro, tinha sido torturado pelas suas próprias memórias e pela sua culpa. A frase de Jesus que citava o galo foi uma estratégia eficiente de Jesus para que Pedro não esquecesse de quem ele era, o que tinha feito e mais, a necessidade de voltar à fonte para restaurar o seu poder. Jesus disse aos seus discípulos: vá dizer aos demais e a Pedro.
essa frase se destaca de maneira dramática, triste, mas ao mesmo tempo revela a graça de Deus. Se ele apenas tivesse dito, vá dizer aos discípulos, todos teriam vindo. E é bem possível que Pedro não tivesse vindo, porque a última cena que ele protagonizou em relação a Jesus foi um esforço por não ser discípulo. E ele já estava convencido do seu sucesso de não ser discípulo quanto ao seu fracasso em ser. Vá dizer aos discípulos e a Pedro. Agora eles estavam todos reunidos e a cena é um emblema, ela é emblemática. Mais uma vez no barco, mais uma vez pescando, mais uma vez uma noite fracassada e uma reunião. E ali há um chamado a ser feito, uma nova fase. E neste momento, uma conversa privada muito importante precisava acontecer. Pedro e Jesus estão assentados, talvez num lugar como este, uma sombra. Eles estão sozinhos, embora tenham pessoas perto. Pedro, com o peso da vergonha, da culpa, de encarar de novo aquele que o chamara, que o tirara da sua vida e lhe dera uma vida nova. Muitas partes tinham que ser reconstruídas ali. Havia muita pergunta sem resposta. Pedro, talvez com o olhar cabisbaixo, sem enfrentar o Mestre, e Jesus com a aceitação que ele sempre apresentou. Antes dos episódios que marcaram o drama da cruz e da negação de Pedro, Jesus se aproximou dele, tentando o advertir e a impedir que ele passasse pelo que passou, e citou um animal, um galo. Antes que o galo cante, você vai me negar. Um galo? Isso equivaleria hoje a chamar ou falar que antes que um carro acelere ou antes que um celular toque. Porque galos eram comuns naquele momento, como é para muitos de nós em algum ambiente rural. Mas galo canta toda hora. Então não foi só um galo que cantou antes do pecado de Pedro, mas depois do pecado de Pedro, o galo fez um efeito devastador. O galo canta e todas as vezes que esse galo cantava, Pedro voltava a pensar no que ele tinha feito. Você está imaginando a síndrome que o galo gerou? Pedro amanheceu os outros dias, ele talvez estava andando ou sozinho ou numa conversa ou lutando com seus próprios pensamentos e escutava aquele som inconfundível e a negação voltava. O galo fez com que Pedro reconhecesse quem ele era, mas naquele momento, aquele galo precisava ser morto na sua cabeça e ser reocupado com o perdão. Sobre a conversa com Pedro, N.T. Wright comentou: tudo isso aconteceu ao lado de uma fogueira. Lembre-se do cheiro do fogo flutuando no ar frio de abril. Pense em Pedro saindo envergonhado, com raiva de si mesmo e sabendo que Jesus sabia o que ele havia feito. Sabendo que o discípulo amado sabia, sabendo que Deus sabia. E no dia seguinte, ouvindo o que havia acontecido com Jesus, nem mesmo a ressurreição poderia balançar uma varinha mágica e apagar aquela lembrança. Nada poderia fazer isso, a não ser revisitar aquela lembrança e banhá-la na cura de Jesus. Depois de terem comido, diz o verso 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Há uma diferença, e Pedro já sabia, do amor comum para o amor incomum. O amor citado pela Bíblia, citado pelos apóstolos, citado pelos profetas, o amor que construiu a história. É o amor que faz de Deus um Deus criador. Deus cria porque o seu amor quer mais alguém para ele amar e dispensar. É o amor que subiu o Sinai e o mesmo amor que subiu o Calvário. O amor que constitui todas as coisas, o amor que é a base do Evangelho. Quando Jesus se aproxima de Pedro e fala: Pedro, tu me amas, há uma diferença real entre o amor que é produzido por Jesus e o amor que nós nominamos. O amor que nós damos nomes para os nossos gostos, para os nossos egoísmos que sofisticamos, para as nossas preferências. Pedro já sabia do que ele falava. Num primeiro momento ele ouviu que guardar a lei é amar, e amar sobre todas as coisas, ou melhor, é amar o próximo como a si mesmo. Pedro viveu a vida que nós vivemos, colocando o amor na nossa caixinha, e eu identifiquei e normatizei quem é próximo e como eu devo amar a mim mesmo.
até que Jesus sobe o Calvário com uma cruz nas costas, é torturado ali. Ele se sacrifica e sobre aquele monte, embebecido de sangue, ele dá um significado para o amor. Não é amar o próximo somente agora como a ti mesmo. É ame os outros como eu vos amei. Essa frase, ela é aterradora, ela causa um terremoto no coração. Porque não é amar como a si mesmo, eu consigo racionalizar essa frase, mas amar como eu amei, e amor então era aquilo que estava sobre a cruz. Pedro sabia o que significava aquela pergunta: você me ama? Porque tudo que existe de comum e naturalmente produzido naquilo que os homens popularizaram sobre o amor estava fora daquela conversa. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. No momento em que Jesus conversava com Pedro, essa passagem já passava de 1500 anos. Não havia um homem sequer em Israel que não soubesse dele. Era identitário. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? A pergunta é cheia de riquezas, porque é sobre o amor. Mas tem um parâmetro de comparação. Parece ser estranha para Jesus colocar um outro e um mais, como se o amor pudesse ser classificado entre o meu amor e o amor do outro, e eu estou ganhando do outro, eu sou um campeão do amor. Não é do tipo de Jesus fazer isso. Mas lembre-se, essa conversa ela é cheia de conteúdos, porque nós estamos falando de um relacionamento de dois personagens importantes da Bíblia. Um que foi um líder da igreja no Novo Testamento, Pedro, o grande discípulo, e o outro que dá sentido a todas as coisas, simplesmente o Criador do universo. Mas ali eles estão sentados conversando sobre algo pontual, de Pedro para todos nós. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? E acrescenta: mais do que esses outros? A conversa envolve uma memória, a conversa é para resolver e fazer as pazes com o passado. Jesus nunca prometeu mudar passados, mas ele prometeu que numa conversa com ele, os passados estão todos e colocados no lugar onde Deus quer que ele coloque, e que ele esteja, e que você e eu possamos progredir usando-o como combustível quando eles estão no lugar que nos geram lições. Pedro foi automaticamente chamado nessa memória do passado que não poderia ser mudado, mas agora precisava ser apaziguado, a este texto. Evangelho de Marcos, capítulo 14, coloca alguns porquês. No verso 27, naquele dia, naquela sala, com os 13 reunidos, então Jesus lhe disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Ele podia estar de túnica, ele podia estar de sandálias, ele podia estar suando ou com frio, com fome, ele estava ali encarnado. Mas a mesma pessoa que pisou as ruas da Galiléia de sandálias, de roupas comuns, que entrava e saía de barcos, de cidades, que pegava crianças, é a pessoa que disse: haja luz, e houve luz. É a pessoa que disse: Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. É a pessoa que governa o universo, é a pessoa que criou tudo que existe. O infalível Jesus encarnado é o infalível Jesus entronizado. Ele disse: a possibilidade dele estar errado aqui é zero. E a resposta de Pedro foi: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro disse duas coisas para Jesus. A primeira é: Senhor, você está errado. Você está imaginando? Aqui nessa conversa é Pedro dizendo para Jesus: você acertou de Gênesis até agora, mas parece que todas as vezes que o Senhor faz análises, elas são maravilhosamente precisas, mas quando dizem a minha vida, sempre tem um equívoco ou outro. Eu não vou fazer isso. Jesus ouviu de Pedro: Jesus, você está errado. Olha para mim. Jesus não foi uma pessoa rejeitada por causa das coisas que ele falou sobre si mesmo só. Jesus é uma pessoa rejeitada por causa das coisas que ele falou sobre você. E se você quiser ouvir alguém falando mal de você com uma precisão e uma profundidade absoluta, escute Jesus.
Parece assustador alguém, um ser humano mortal e falho, olhar para Jesus e dizer: você está errado. E é óbvio que essa frase não saiu da boca de Pedro, mas ela sai da boca de seres humanos de muitas outras formas. Na minha mente tem uma igreja, descrita no livro de Apocalipse, a sétima, que recebeu a sétima carta, a igreja de Laodiceia. Laodiceia escuta de Jesus: você é pobre, miserável, cega, você está nua. Mas a frase que ela fala para Jesus é: rico sou e de nada tenho falta. Laodiceia insiste em olhar para Jesus e dizer como Pedro: você está errado. A sua classificação a meu respeito está equivocada e não se relaciona com a realidade. Se você parar para pensar um pouquinho, não tem problema muito grande. Não é um problema, a verdade não é um problema nenhum ser cego se estiver andando de mãos dadas com Jesus, porque um cego de mãos dadas com Jesus chega muito mais longe do que o que enxerga sozinho. Ser miserável e amigo íntimo do rei de toda a terra não é miserabilidade nenhuma. Ser pobre, amigo de alguém rico, não. Estar nu com aquele que pode me vestir com as vestes da justiça, nada disso é problema. Mas uma frase nesse texto, ou uma palavrinha nesse texto, coloca mais drama, porque ele diz: não o sabes. A discordância entre as análises é que está a tragédia, porque ser cego andando com Jesus não é um problema, mas é real também que ser cego e não saber que é cego é fatal. Um cego não dura muito se ele não souber, ele vai querer atravessar uma grande avenida. As tragédias do mundo estão baseadas nas discordâncias de análises. O Criador de toda a terra, o que faz radiografias perfeitas, olha para você e diz: você está assim. E muitas vezes nossas análises são equivocadas e bem nos faria entender o que Jesus está dizendo a nosso respeito, mesmo que isso nos desagrade. Simão, filho de João. Essa era a última vez que Jesus falava com ele, o chamando pelo seu nome. Mas era também um lembrete da última vez que Jesus o chamara assim: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas escreveu isso no verso 31 do capítulo 22. A primeira grande lição aqui deriva da resposta à pergunta: Satanás reclamou, Satanás pediu. Pediu para quem? Para Jesus, certamente que não. Por mais ousado que o inimigo possa ser, ele não reclamaria uma alma conquistada por Jesus. Para os homens, também não. Resta a alternativa de que Satanás deu ordens aos seus anjos para não deixarem Pedro em paz e não permitirem que ele se entregasse completamente a Jesus. Pediu para vos peneirar, joeirar como trigo, literalmente jogar para cima e para baixo, sacudir. Mas Jesus intercedeu por ele, para que ele não sucumbisse ao ataque. Pedro era um craque no time de Jesus, que pensava estar jogando sozinho, e o mal intentava destruí-lo antes que ele descobrisse que somente com Jesus ele poderia vencer. A segunda lição desdobra da primeira. Como no mito grego de Ícaro, Pedro, eu e você temos asas de cera. O voo solo pode ser fatal. Pedro somente poderia ser sólido como uma rocha se estivesse firmado na rocha verdadeira. E a rocha de fato era Jesus. Jesus orou por ele e a oração de Jesus foi atendida. No capítulo 21 do livro de João, continuando a conversa, no verso 16, tornou a perguntar-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Nós chamamos muita coisa de amor. Isso nos impede de explicar. O Novo Testamento foi escrito em grego. João usa o grego conhecido, o grego popular para escrever. E no grego há muitas palavras para amor. Mais especificamente, 4 são recorrentes. Aqui, 2 palavras estão no texto original, que na diferença de tradução ou de palavras usadas na nossa cultura e da grega, elas vão aparecer todas como amor. Eu quero te convidar a olhar com um pouco mais de profundidade esse texto.
Porque na boca de Pedro, em todas as respostas, vai se destacar uma palavra, e a palavra que João usa para escrever a resposta de Pedro é a palavra philos ou filéu. Ela é comum para nós entre filosofia, filantropia e as filias por aí. Uma pessoa que ama, nesse contexto de filéu, na cultura ou na explicação grega para philos, ela é uma admiração em alta conta. Então, numa tradução assim, fica assim: Pedro, você me ama? E a palavra que Jesus usa para amor é a palavra agapau. Ágape, o amor divino, o amor fruto do Espírito, o amor sobrenatural. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que Jesus produz. O único amor que interessa a Jesus como resposta. Pedro, tu me amas? Você me ama num amor genuíno, puro, me ama no meu amor? E Pedro responde usando uma palavra diferente, a palavra philos, e o que ele quer dizer é: igual a você? Igual a você eu não amo, não. Pedro, tu me amas? Me amas mais do que esses outros? Não, Senhor, o que eu tenho para te oferecer é um amor humano. Eu te tenho em alta conta, eu te admiro demais, eu te acho fantástico. O Senhor pegou o marmitex daquele menino com 5 pãezinhos e peixes e alimentou um estádio. Eu acho isso incrível. Os fariseus, saduceus, todos os eus que aparecem perto de ti, eles vêm com algumas coisas e levam invertidas incríveis. Eu sempre aplaudo, eu sou seu fã. Eu admiro tudo. O Senhor tirou um defunto da sepultura e não tem como admirar uma pessoa assim. Mas se amor é aquilo que o Senhor estava fazendo na cruz e o que eu tinha para te oferecer, o que eu estava fazendo perto da fogueira, eu não tenho coragem de olhar nos seus olhos e usar a mesma palavra e dizer que o que nós estamos sentindo um pelo outro é a mesma coisa. Eu te admiro sim, mas não te amo não. Tu me amas? Não tenha dúvidas, essa é a mais importante pergunta já feita e já respondida por um ser humano em toda a história. Essa é a pergunta mais importante já feita neste planeta. Todas as coisas, no final de todas as histórias, se resumem à resposta para essa pergunta. O que define a eternidade de Pedro, de João, a sua e a minha, está diretamente relacionada à resposta a essa pergunta. Hoje, neste século, não há mais nenhuma dúvida e nenhuma prova a ser dada da parte do céu sobre o amor de Deus por nós. Sem Bíblia, encontraremos a cruz na história. Sem Bíblia e sem cruz, você é cercado de pessoas e o amor de Deus através dessas pessoas já foi manifestado a você. Eu e você pecamos e continuamos respirando. Nós pecamos, traímos, negamos, nos afastamos de Deus. A chuva está caindo. Deus prova o seu amor em toda parte e não há mais nada a provar sobre o amor de Deus para conosco. Nós ainda estamos aqui, andando e vivendo nesse mundo estranho, porque a pergunta a ser respondida não é se Deus nos ama. A pergunta que ainda falta ser suficientemente respondida para irmos para a eternidade de fato é se nós o amamos. Uma história de amor se constrói quando alguém diz eu te amo e outro alguém responde eu também. Deus já disse eu te amo. E essa história vai se construir e se completar no último capítulo com o nosso eu também. Tu me amas? No dia do juízo, onde todos os destinos se encontram e dali tudo se divide, a pergunta que você vai responder não vai ser sobre as roupas que você usou ou sobre o que você fez com o dinheiro que estava no seu banco ou na sua carteira. Não será sobre os crimes que cometeu ou deixou de cometer. Nenhuma pessoa vai comparecer ao juízo para dizer sobre vestuário, ou sobre bijuteria, ou sobre comida, ou sobre qualquer coisa que gostamos de colocar ao alcance das nossas mãos. A pergunta que toda a humanidade junta terá que responder e definirá seu destino é: você me ama? A sua postura na frente dessa tela do celular ou de onde quer que você esteja assistindo e diante de qualquer pessoa, diante da sua Bíblia da oração e de qualquer coisa que você responde a Jesus, está todos os momentos da sua vida respondendo a sua pergunta, mesmo sem falar. O amor é o maior risco que Deus já correu. Isso mesmo. O amor é arriscado porque envolve escolha, envolve conquista, envolve esperar a resposta do outro.
Todo que ama corre o risco de não ser amado. O amor nasce e se desenvolve no núcleo inviolável da liberdade do coração. É possível construir prisões de todas as espécies, mas não há nada que acorrente o amor. Como disse o meu amigo Valdecir Lima, a graça é o maior susto que Satanás já tomou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro e nos amou em todas as circunstâncias. Mas a graça é o escândalo do amor. Quando por amor Jesus anunciou a própria morte, o sorriso da serpente desapareceu, porque no seu plano ele contava com tudo, menos que o Criador pagaria o seu preço pelo meu pecado e absorveria toda a dor da separação, a ira da condenação e o peso da culpa. Jesus não estava avaliando Pedro em seu amor. Jesus estava dando-lhe a chance de escancarar seu desejo. O coração ameaça doer ao testemunharmos essa história. O autor do amor, aquele que ama e quer ser amado, que se manifesta e se revela para produzir no coração dos seus filhos um amor genuíno e verdadeiro que volte para ele, pergunta para o seu discípulo mais presente, ali a humanidade toda está representada, tu me amas? E ele responde como um fã, como um admirador, como alguém que gosta de Jesus, mas não consegue devolver para Jesus o que recebeu dele. Eu fico me imaginando, conversando com as pessoas mais próximas de mim. Se coloque assim também, um filho, esposa, pai, tu me amas? E a resposta é não. Eu tenho alguma coisa para te dar, mas não chega perto do que você está me dando. Mas no final de todas essas perguntas, elas se concluem da mesma forma. No capítulo 21, verso 15, termina: apacenta os meus cordeiros. No final do verso 16, apacenta as minhas ovelhas. E antes da gente ir para o 17, eu percebo há uma ordem e há uma continuidade mesmo nessa conversa frustrada. No capítulo 21, verso 17, pela terceira vez, e só agora Pedro se entristece porque Jesus usa a mesma palavra que ele está usando. Fica assim, é a única coisa que você tem para me dar? Jesus usa filos, filéu, como Pedro usa, e quando Jesus usa filos, ele fala: Pedro, é esse o amor que você tem para me dar? É nesse ponto, isso é o máximo que você consegue chegar? E Pedro fica triste com essa constatação e diz: é isso, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Há uma ordem para continuar, e esse é o Jesus que eu conheço, que não espera que estejamos formados, prontos ou perfeitos para uma vida com Ele. Jesus pega na minha mão, me aceita e me recebe, e Deus confia não na minha capacidade de amá-lo, mas na capacidade dele de produzir amor em mim. Eu não sou uma pessoa apaixonada em todo o tempo, mas Jesus é apaixonante o tempo todo. E Ele nos chama a participar dessa sua paixão.